Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o mês de janeiro. Eu sou a Mahatastata, astróloga, taróloga, criadora aqui do canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a gente começou o ano de 2024, né? Dentro dessa viagem no tempo aí, nessa linearidade do tempo, a gente adentrou a um novo capítulo aí das nossas vidas, né? E a gente vem sempre trazendo essa renovação, então que 2024 seja um ano maravilhoso e a começar por esse mês de janeiro, não é mesmo? Então vamos lá, o que os astros trazem? Esse mês de janeiro a gente tem a grande estreia de Plutão chegando de fato em Aquário, lá no fim do mês, né? Então ele até lá pro dia 20 e poucos, ele ainda está em Capricórnio e depois ele adentra. Vou até colocar assim exatamente o dia para vocês. É bem no finzinho mesmo, tá? Lá no dia 24, 25, por aí, ele vai estar entrando em Aquário. Isso já traz uma tônica de renovação, porque este planeta ele demora muito tempo num signo, né? Ele está desde 2008 em Capricórnio. Então, olha que viagem, que processo profundo, né? E olha quantas feridas e quantas coisas vieram à tona e quanta transformação no mundo. Se você fizer uma retrospectiva da tua própria vida, com certeza você vai perceber que o trânsito de Plutão em Capricórnio mexeu, né? Revirou terras aí na sua vida, estremeceu tudo, um grande terremoto, para que você tivesse mudanças específicas aí. Então faça a sua própria revisão pessoal, né? E daí a gente adentra esse novo movimento. Claro que ao longo do ano ele vai dar uma retrogradaçãozinha, ele vai voltar um pouquinho lá em Capricórnio ainda, né? Porque sempre tem um trabalho para fazer, a gente sempre esquece alguma coisa, né? Quem é que não vai na viagem, não esquece alguma coisa, tem que voltar. Então, é isso que os planetas fazem quando eles retrogradam. Eles, peraí, esqueci uma coisinha, deixa eu dar uma olhada lá. Então, ele sempre tem essa colher de chá para que a gente possa rever aspectos e questões ainda nos arquétipos que eles passaram, né? Então, cada um com a sua tônica. Plutão, a tônica é sempre muita mudança, né? Sempre limpeza, né? Sempre reciclagem sobre algum assunto. E quando ele... E aí eu já fiz o vídeo de Plutão, todos os signos, todos os trânsitos, já tem aí, tá? Eu não vou ficar focando nisso, mas isso é uma tônica, né? De que a gente tem no mês de janeiro. A gente tem em janeiro, no dia 20, a saída também do Sol em Capricórnio, a entrada do Sol em Aquário. A gente continua ao longo desse ano todo Urano em Touro, tá? A gente tem Júpiter ainda em Touro, mas já direto em janeiro. A gente tem a partir do dia 3 para o dia 4 Mercúrio também ficando direto, né? Porque a gente passou por esse janeiro aí quase que inteiro Mercúrio retrógrado, né? Então ele retrogradou, voltou para Sagitário, a gente passou a virada nele ainda em Sagitário e depois ele fica direto em Sagitário e ele vai voltar ao longo do mês de janeiro para Capricórnio, tá? O que mais a gente tem? A gente tem lá para o dia 24, Vênus sai de Sagitário, entra em Capricórnio, Marte já vai ter entrado, então a gente vai ter Vênus, Mercúrio e Marte para o fim do mês, todo em Capricórnio, né? Então, isso estabelece, de fato, um movimento de construção de coisas novas, né? Um momento de calcificação um pouquinho daquilo que... mais para o fim do mês. Então, perceba que interessante. Vamos voltar. A gente começa o mês, Mercúrio vai estar direto ali, Vênus em Sagitário, Mercúrio direto em Sagitário e no comecinho, na lua minguante, no dia 4 de janeiro, Marte sai
de Sagitário e já entra em Capricórnio. Isso faz com que toda essa galera em Sagitário e Júpiter estando já direto em Touro potencializa o nosso movimento estratégico de planejar o nosso ano, o nosso mês, enfim, né? E a gente vai estar no dia 4 entrando na lua minguante de fato em Libra, né? Então, sim, janeiro já começa a gente tendo que equilibrar coisas da matéria. Júpiter está em Touro, então qual que é o Touro, né? Basicamente a matéria é: vamos entrar em forma, vamos economizar, né? Então vamos resolver questões de relacionamento, caso tenha, né? Resolver questões de trabalho, se está trabalhando, se não está, enfim, então fazer as conexões que precisa ser feita, né? Vênus em Sagitário, então se eu preciso falar com alguém, se eu preciso me conectar com alguém, qual que é a visão, para onde que eu vou pegar uma direção, vou tomar uma decisão. Então, o início do mês, se você não não tomou as decisões que você precisa de fato tomar para ganhar rumo, janeiro já começa te trazendo esse puxão, né? A lua minguante falando para você, ó, se organiza, se equilibra, se harmoniza, porque senão você não vai longe, tá? Então, isso tudo, porque o Sol ainda está em Capricórnio, então a grande responsabilidade, então já passou festa, já passou toda aquela coisa toda, então se teve alguma coisa que desestruturou aí, né, e enfim, e passou 2023, agora também não dá mais para ficar, o ano que não foi bom, sei lá quem fez, quem não fez, não interessa, agora é a sua autorresponsabilidade para você tomar rumo na sua vida, né, então logo no início do mês, essa lua minguante em Libra fala sobre isso, né? Fala para esse lugar de você colocar as coisas em ordem e ter uma visão mais prática, reconhecer os problemas e sanar, né? Com uma visão estratégica, uma visão inteligente, com uma visão expandida, né? Não ficar só olhando pro copo que caiu. Caiu, já caiu, vamos lá, vamos resolver. Então, tendo essa cabeça, né, e um certo desprendimento da lua minguante, a gente avança para a lua nova no dia 11 em Capricórnio. Então, essa lua nova no dia 11 em Capricórnio, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela vai trazer pra gente, tá? No grau 20 aí, uma potência com esse Saturno que continua, gente, em Peixes. Ele tá, né, no comecinho ele retrogradou todo Peixes, agora ele tá bem ali no grau 4, então ele traz essa potência de integração, né? Então a gente agora consegue se organizar, a gente já tá, Mercúrio já vai estar também se aproximando de Capricórnio, então a gente vai estar com a Lua, o Sol, Marte, Mercúrio vindo, né? Vênus ainda não está, Vênus ainda está bem longe, ainda está em Sagitário, mas ajuda a gente também a ter essa conexão com as pessoas que vão talvez puxar a gente também, sabe? Então, o interessante é isso. E como toda boa lua nova, principalmente em Capricórnio, a gente precisa semear aquilo que vai nos trazer. Não é segurança mais, porque a gente já está numa nova era onde a segurança externa não... Se você se basear totalmente a sua vida pela segurança das coisas externas, se apoiando nos outros, ou fazendo de muleta alguma situação, ou se apegando a alguma história, você tenho que te dizer que você vai se frustrar, né? A sua segurança tem que ser interna e você tem que estar muito seguro de que não existe mais permanência constante na matéria. A matéria está, desde que o Urano entrou em Touro, desde que a gente, em constante impermanência, né? Agora o tempo todo são mudanças, então a gente precisa aprender a fluir. E a gente está no transbordo do ano de Lua para o ano de Capricórnio. Então se você não aprendeu a fluir no ano de Lua, você vai aprender a fluir. E a potência que Capricórnio vai te trazer o quê? Se você entrar sem fluidez, sem os aprendizados do ano de Lua, num ano de Capricórnio, você vai ter um ano muito pesado. Já fica uma dica aí, né? Se você também não viu o vídeo do ano, né? Que eu sei que muita gente não viu, porque eu sou cabeção, né? Nesse sentido de colocar muita informação e informações mais profundas, e geralmente as pessoas só querem saber do raso. Então, infelizmente, né? Do raso aqui não tem.
raso, vai na poça de lama ali que tá raso, entendeu? Vamos aprofundar. O negócio tem que, se a gente não aprofundar, como é que vai ser? Então a gente precisa também buscar um pouco mais, né? Cavar um pouco mais para poder ter alguma mudança real. Ficar sabendo se vai ser um ano de, se você vai ter dinheiro, se vai ter amor, tudo depende se você olhar para dentro, se você aprofundar. Então, às vezes, essas previsões muito rasas também não fluem, né? Não ajudam em nada. Continua fazendo aquela visão muito convencional e simplória de você colocar baseando toda a sua segurança no externo. Porque alguém disse que vai ser bom assim, assim, assado. E aí você fica esperando. Fica aí esperando. Vai ver se vai ser bom, né? Fica esperando, mas espera sentado. Então, depois a gente sai dessa lua nova em Capricórnio que precisa trazer essa autorresponsabilidade, onde você já está, então, você tomou as decisões, tomou o rumo, então agora você começa a ter um senso de disciplina, né? Um senso de continuidade. Depois a gente tem uma lua crescente em Áries no dia 18, próximo já da mudança do Sol para Aquário, que vai ser potentíssima essa lua, e aí sim, Marte já vai estar ele já está em Capricórnio, mas vai ser muito bom, porque a gente já vai estar com Plutão muito próximo de Aquário. E isso traz aquele boom energético para a gente fluir, para a gente avançar, aquela coragem, né? Só que também tem que tomar cuidado para não ser aquela coragem, né? Onde a gente passa por cima do outro, onde a gente se deixa levar pela falta de refinamento, né? Pela brutalidade. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, onde você não quer nem saber, né? Então cuidado com essa falta de tato, de cuidado, de gentileza nas relações, principalmente quando a gente fala de Áries, a gente às vezes só pensa muito em nós, né? Mas, por um outro lado, se você tá com essa força, com essa garra, você tende a avançar. E aí a gente termina o mês com a lua cheia em Leão, no dia 25 de janeiro, que para quem é de São Paulo é feriado, né? Olha que interessante, uma lua cheia, um feriado, e isso vai dar um boom, uma lua cheia em Leão, que potencializa muito esse Sol em Aquário, que a gente vai estar, Plutão já também em Aquário, e esse Urano em Touro. Então, gente, é muito interessante que a gente cresce, a gente estabelece relações e a gente tem a potencialidade de brilhar, de realmente começar a trazer para nós influência num sentido de crescimento, né? Então, se eu estou me relacionando bem, se eu estou vendo confiança em mim, eu consigo estabelecer limite, né? Urano em Touro, eu consigo avançar, eu consigo ter criatividade, eu consigo ter liberdade, né? Sem passar por cima de ninguém. Então, assim, sempre com consciência, eu vejo que é um mês bom, se a gente tiver logo no início, essa questão da disciplina, da gente se equilibrar, da gente tomar rumo, da gente, enfim, então tudo isso é importante. E agora eu vou falar, né, dos signos. Arianos, se você, olha só, principalmente nesse dia 18, que é a lua crescente no seu signo, no geral, principalmente na lua nova em Capricórnio, traz para vocês uma potência de crescimento, tá? Não vou mentir não, um mês bom para você realizar, né? Mas só que é isso, você tem que tomar decisões. Então, no início do mês, essas decisões que eu tô falando é para todo mundo, e para você não vai ser diferente. Tem possibilidade de trabalhos novos ou de crescimento, tem mais responsabilidade, né? Pode ser que você precise se ver muito grande perante os desafios para que você não sucumba a esses desafios, né? Então, se você vê que você é maior do que os problemas se apequenam, né? Existe essa palavra? Fica pequeno, você consegue vencer. Agora, se você achar que o problema é muito grande, você vai se desesperar, né? E não,
você tem que ter esse acordo nas relações, tem que ficar pacífico, porque senão você vai ficar muito nervoso ao longo do seu mês. E vai entrar num absolutismo às vezes, né? De ver as coisas num todo sem refinamento, como eu estava falando, sem a beleza, tá? Uma brutalidade, um autoritarismo muito grande, principalmente ali, como eu falei, do dia 11 para frente, e no dia 18 isso se potencializa muito mais. E a lua cheia em Leão vai trazer, principalmente para vocês, um poder muito grande, né? Só que você tem que lembrar que tudo isso é passageiro, tudo isso então toma cuidado com os excessos, tá? No mais, se você tiver foco, refinamento, diplomacia, paz, visão, se ter muita autoconfiança no que você está fazendo e perceber que as coisas são, como eu falei, impermanentes, né? É só uma fase, você passa tranquilo por esse mês, tranquila, sem ficar deixando com que os problemas ou essas responsabilidades que estão vindo te amedrontem, porque na verdade você é capaz, né? Então pode ser que venha uma responsabilidade maior no trabalho ou na família, alguma coisa assim, e você dá conta, tá? É isso que você precisa entender. Taurinos, é um mês que vocês precisam fazer e acontecer. É muito interessante que vocês têm a capacidade criativa, a inteligência e a conexão para fazer o mês de vocês fluir. O que vocês precisam é tomar cuidado com pessoas que possam querer te convencer do contrário, né? De que vocês não têm essa potência, essa capacidade. Não acreditem em nada disso. Vocês têm toda a capacidade, vocês têm toda a inteligência, vocês têm todas as ferramentas, ingredientes, tudo para fazer dar certo. Agora, se vocês ficarem ouvindo os outros, ficarem indo pela cabeça dos outros, aí pode ser que não dê muito certo, tá? Principalmente já logo no início do mês, na lua minguante em Libra, onde precisa acontecer o quê? Equilíbrio, conciliação entre vocês e os outros, né? Então não é nem não ouvir os outros e nem ficar totalmente cego, passivo aos comandos das suas relações em geral, tá? Então, quanto mais vocês tiverem, e a família também pode demandar muito, né? Se você tem família, se você tem filho, é preciso ter mais calma, sim, tá? Espontaneidade e leveza para vocês levarem esse mês de janeiro. É importante que vocês também não queiram convencer ninguém, nem catem a responsabilidade excessiva para si. Uma vez que a gente está nesse Sol em Capricórnio, essa Lua nova em Capricórnio também, isso vai gerar um certo peso, né? Mas se vocês souberem semear assim, não, isso aqui eu posso fazer, eu posso te ajudar, mas isso aqui é seu, né? Fica mais fácil para vocês levarem o mês, porque existe uma certa necessidade de movimento também no mês de vocês. Se vocês ficarem muito prisionados, né? Essa Vênus em Sagitário, esse Mercúrio em Sagitário vai trazer para vocês uma necessidade de vocês se movimentarem. Então talvez aconteça alguma viagem, alguma coisa assim, né? E se vocês não conseguirem fazer o que vocês querem fazer, vocês podem ficar bem irritados, tá? Geminianos é um mês que vocês precisam ajudar, né? Serem mais colaborativos. E vocês vão ser chamados a isso. Então é um mês onde vocês servem mais. Tanto no trabalho, pode ser que seja um mês bastante tenha trabalho, já logo, né, intenso, onde vocês precisam levar a solução. E também pode ser que nem seja trabalho, mas na família ou na vida, enfim, organização. Trabalho interno, talvez, né, ou externo, de literalmente organizar, arrumar, levar a solução para as pessoas, tá? Isso principalmente porque toda essa galera em Sagitário faz o quê? Contrapõe o signo de Gêmeos. Quando você tá nesse lugar de Sagitário e até Capricórnio, essa lua nova em Capricórnio, tudo isso, traz uma certa profundidade, onde você tem sabedoria e capacidade de ajudar, né? De ser uma ponte entre as pessoas e a solução.
Então você está sendo, olha que importante isso, você é um grande solucionador de problemas, você é o grande conselheiro da rodada aí do mês de janeiro, né? Onde as pessoas provavelmente vão procurar vocês para ajuda, conhece, resolve, então vocês é ponte, né? Então nesse lugar é muito interessante porque vocês ganham um certo status e uma certa influência também de a pessoa certa, na hora certa, aquela pessoa, nossa, ainda bem que você estava aqui, geminiano. Nossa, olha só que sorte de eu te encontrar. Você é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, entendeu? Então, se você souber disso, olha quanta coisa você pode ganhar, né? Realmente. Outra coisa é cuidar da saúde, tá, geminiano? Cuide da sua saúde como se não houvesse amanhã. Isso é muito importante. Não há para ficar muito também. E cuidado com as teorias conspiratórias internas, né? Você também se remoendo, pensando e conseguindo ajudar tanta gente e não chegando em lugar nenhum para os seus próprios problemas. Não é muito esse lugar, porque senão você vai ficar rabugento, pesado e não. Então você também precisa fazer uma autoavaliação, né? Cuidado com esse movimento. Então também use essas trocas e essa luz que você está levando para os outros para dentro, né? Senão não vale a pena. Cancerianos, ó, muita intensidade de emoções no mês de janeiro para vocês. Muita intensidade, né? Então existe também uma capacidade assim de vocês se soltar literalmente as frangas, tudo solta tudo. Só que nisso de soltar tudo, solta alegria, solta amor, solta espontaneidade. Aí solta ansiedade, também solta um pouquinho de nervosismo, de paranoia, disso, daquilo. Então, assim, vocês podem ficar muito inconstantes. Uma hora vocês estão de um jeito, outra hora em outro. Sabe um mês meio bipolar, assim? Então, é um pouco esse mês, tá? Então, para que vocês tenham uma certa equilíbrio, principalmente já na lua minguante em Libra, para vocês terem equilíbrio, para vocês terem uma constância, vocês têm que olhar muito para as emoções, né? Porque é o que mostra aqui no mapinha de vocês muitas emoções e muitas emoções conflitantes, onde vocês acham que vocês estão com a faca e o queijo na mão, dali a pouco a vida joga vocês para um outro lado, aí vocês veem que vocês estavam viajando na maionese, e aí você começa a entrar em contradições profundas e internas, onde você começa a duvidar daquilo que você achava que era. Mas é bom, o bom é que você vai fazer uma grande revisão de crenças, onde você vai ver que você não é o dono da verdade, não é mesmo, canceriano? Que às vezes você se coloca muito nesse lugar, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado com as frustrações ou a histeria ou aquele lugar muito infantil que às vezes alguns cancerianos e cancerianas gostam de se colocar, onde se põem como vítima. Aí lascou, né? Então não, que aí você vai ficar só jogando todos os seus miasmas para o mundo e ninguém tem nada a ver com isso. Cuidado com isso, que aí você está lidando com suas inseguranças, seus medos, são as coisas que estão indo para fora, mas tudo isso pode ser uma grande limpeza. Então pode ser um mês de muita limpeza, né, onde você literalmente vê aquilo que estava guardado aí dentro, numa caixinha de Pandora, começa a sair, e aí você fala, nossa, de onde está vindo tanta coisa, né? E você tem que aprender a lidar com tudo isso, tá? Então, o que é o bom? Criatividade, olha para a sua sensibilidade, perceba que não é uma questão de verdade ou mentira, é uma questão de olhar para dentro e perceber que sim, existe uma certa fantasias aí, são coisas que realmente estavam saindo que você, né, espelhos, miragens, coisas que não eram bem verdade, que tudo bem, mas o que você pode fazer com tudo isso? Use isso como algo criativo, use isso para sua arte pessoal, né, para fazer coisas diferentes, para se propor a realizar coisas diferentes, isso seria ótimo para os cancerianos, tá? Vamos lá, leoninos, mês muito intenso, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sinto que vocês não darão conta de fazer tudo. O bom é que quando não dá conta de carregar todos os pratos, alguns pratos quebram e tá tudo bem, e aí a gente
cata os caquinhos, joga fora ou tenta colar depois. Então, basicamente é um mês que tem crescimento, tem novidade, tem agitação, tem muito compromisso, tá? Mas ao mesmo tempo tem muita confusão. É muito importante que vocês cuidem também da saúde de vocês, né? Ou das pessoas próximas. Então pode ser um mês que vocês têm muita essa inquietação por conta de muitos eventos, né? E aí o que acontece? A saúde às vezes vai pro saco, porque ninguém é de ferro, não é mesmo? Então é importante que vocês se cuidem nesse movimento e não queiram também dar conta de tudo, né? Nesse lugar de Capricórnio, às vezes o que acontece com os leoninos? Querem cuidar de todo mundo, querem fazer tudo, querem organizar tudo e não dá, né? Então simplesmente às vezes precisa compartilhar, descentralizar esse poder excessivo de controle. Então é um mês onde o controle sai da tua mãozinha e vai para a mão de outras pessoas e você tem que simplesmente, tá tudo certo, né? Então existe uma grande liberação, né? E uma grande leveza, soltura. O que não tem solução, solucionado está, sabe assim? Toca para frente, tá? Senão vai ser complicado. Virginiano é um mês que você pode... Deixa eu colocar o mapinha de vocês aqui. Viajar, tá? Também é um mês de altos e baixos, onde parece que as coisas não se resolvem a princípio, mas estão se resolvendo, que às vezes você está muito ansioso, né? Mas, no geral, existem muitas manifestações, ou seja, realizações que estão vindo, né? Fases. Então, você pode passar de uma fase para outra, algumas coisas que você estava querendo solução podem vir mais para o fim do mês, tá? Mais ali para depois do dia 11, onde as soluções podem começar a acontecer na Lua Nova em Capricórnio, onde você encontra soluções criativas para o seu mês, para as suas questões. Pode ser um mês, como eu falei, de viagem ainda, né? De movimento, de encontrar pessoas. É importante que vocês mantenham o bom humor, a espontaneidade. A criança interior de vocês tem que estar ativa, né? Senão fica um mês mais pesado, mais carregado. E também a questão do controle. Se quiser controlar tudo, né? Por medo de não se arriscar, de não se aventurar, aí vai ser mais difícil. Porque é um mês que te fala para você se aventurar, para você se jogar um pouquinho, para você sair um pouquinho do controle virginiano, tá bom? Então, é isso. Claro que tem a questão da autorresponsabilidade, da questão do equilíbrio e do juízo, já logo no início do mês com a lua minguante em Libra. Então, sabendo os seus limites e sabendo os limites do outro, o resto você pode permitir que seja, né? Seja, deixa acontecer, tá bom? Librianos, é um mês que você precisa ter muita clareza, muita consciência, visão. Toda essa galera em Sagitário, com Capricórnio, que é a grande base, e a entrada desse Plutão em Aquário pede essa visão, né? Dos seus projetos, das pessoas com quem você se relaciona. Você pode sim sentir que você se frustrou ou se decepcionou com algumas pessoas, tá certo? Mas faz parte, né? Você não ouviu a sua intuição. Então, às vezes, é bom ouvir, né? Quanto mais você ouvir a sua intuição e escutar o coraçãozinho, melhor. Cuidado com os excessos também, tá certo? Para você não se deixar ir por um caminho de vaidade, de adulação, né? De pessoas, essa pose toda, sabe? As máscaras da vida, né? Capricórnio às vezes vai trazer umas máscaras aí, mas é bom que você consiga tirar isso, se mostrar como é e também ver o outro como ele é, porque as máscaras não são só suas, é da vida, né? Todo mundo às vezes tá com uma máscarazinha. Às vezes a gente precisa dessa persona, às vezes a gente precisa se colocar nesse lugar, mas saiba sair desse lugar, né? Desse lugar de palco, principalmente na lua cheia em Leão, que vai acontecer lá no dia 25, né? Mas pode ser um mês que traz bastante popularidade justamente por você se colocar nesse lugar. Mas se você sabe jogar o jogo libriano, tá tudo certo. Tá certo? Beleza? Entendeu, né, o recado? E escorpianos, equilíbrio, bastante equilíbrio no mapinha de vocês aqui, tá?
Por quê? Porque traz esse lugar de você ter muita capacidade, domínio sobre as situações. Já para vocês, os astros levam o controle. Então, quanto mais poder, mais controle, mais o que acontece? Às vezes manipulação, às vezes um certo autoritarismo, né? Então, se você puder ter a autodisciplina e autocontrole, você não fica querendo controlar tanto os outros e não fica usufruindo tanto de um poder negativamente, porque o poder ele é bom quando a gente usa ele para nós, né? O que acontece na maioria das pessoas do mundo é que elas usam o poder para o outro, subjugando o outro, né? É isso que acontece. Então, se você tiver consciência disso, maravilhoso. Você tem todo o potencial de cuidar de você, de ter magnetismo, popularidade, prosperidade, né? E tudo mais que vem com a questão do poder bem usado. O poder mal usado vai trazer impaciência, uma certa brutalidade, ciúme, raiva, aí tudo mais, né? E aí não é que você não consegue, mas na nhaca, né? Assim, na nhaca, numa conquista meio das paixões e das coisas todas. Agora, quando você tá leve, tá tudo bem. Aí a coisa flui de uma outra forma, uma outra perspectiva, onde você não tá tão preocupado com o outro, né? Claro, ser família, filho, tudo bem, tô falando desse lugar. Então agora é trabalho, é o chefe, não sei o que, onde você tá querendo controlar, onde você tá preocupado, onde você tá querendo mostrar mais do que precisa, porque você tá com uma competição, uma preocupação excessiva, aí não é legal, né? Então, olha para você, se você tá disciplinado, se você tá fazendo o seu, se você tá bem, as pessoas vão vir igual a abelha no mel em cima de você, né? E as oportunidades também, não é só pessoas, porque às vezes o escorpião não tá nem muito afim de muita gente, né? É mais oportunidade, é mais sossego, então vai vir o sossego que você tá querendo também, tá bom? Sagitarianos, vamos lá, deixa eu pôr um mapa aqui, que às vezes a gente esquece, né? Tem informação. Sagitarianos é a seguinte, vai ter muita coisa no signo de vocês, tá certo? E o que acontece? Quando vocês têm toda essa concentração de planetas e esse Sol em Capricórnio indo para Aquário, o que acontece? É um mês que você tem que ficar mais receptivo, observador, calmo, vai ter momentos certos para a ação. Então, é mais atração. Então, o que acontece? Vênus está em Sagitário, ao longo quase que do mês todo. Então, você não precisa fazer muito esforço, seja inteligente. Espera chegar, entendeu? Espera chegar o convite, espera chegar as coisas, espera vir. Aí depois você toma suas decisões também, não é também tendo que aceitar tudo. Saiba colocar limite, né? E saiba dizer sim ou não. O que acontece? Com todo esse Sol aí em Capricórnio, indo para Aquário, depois Plutão indo para Aquário, toda essa coisa toda, faz com que você tenha capacidade de discernimento, ação, prosperidade também, porque você vai saber onde que você coloca a tua energia, onde você não coloca. Então, olha que maravilhoso. Então, seja inteligente, né? Seja receptivo, use sua intuição, né? Pode ser que venha uma grande ideia também, você se sinta mais capaz de planejar e mergulhar nos seus próprios projetos, tenha tempo e espaço para fazer isso, que é o que a gente mais está, pelo menos eu penso, né? É o que a maioria das pessoas estão querendo, paz e calma e tranquilidade para pensar no que quer fazer, planejar com paciência, né? E aí, mesmo com alguma lentidão, se você souber se organizar bem, depois as coisas fluem com mais rapidez, tá bom? Qual que é o próximo? Capricornianos. Capricornianos, é mês de desapegar de tudo que não faz mais sentido para vocês, tá? Sol tá em Capricórnio, claro, uma grande visão, uma grande popularidade, mas depois a gente entra Plutão em Aquário e essa galera em Sagitário aqui também vai trazendo muita coisa. Então, não dá para vocês ficarem se colocando nesse vulco-vulco, né?
Então é importante você perceber que tem poder, tem reconhecimento, tem um monte de coisa vindo, mas será que você quer tudo isso, né? Então saiba desapegar daquilo que não tem mais funcionamento na sua vida, utilidade, né? Cuidado com as seduções vãs de algumas coisas, algumas pessoas querendo, né, te adular, né? Ou você também buscando soluções meramente egoístas, porque também tem uma coisa da visão do eu muito forte nesse mês para vocês, tá? Quanto mais vocês forem equilibrados, tendo uma visão justa das coisas, da reciprocidade, daquilo que você quer, que o outro quer, mas sabendo por esse limite que essa Vênus em Sagitário traz o quê? Uma profusão de coisas. É importante cuidar da espiritualidade, meditar, saber se isolar um pouquinho, né, para você cuidar da saúde também. Então, saber organizar seu tempo vai ser essencial para o seu mês de janeiro, combinado? Porque senão vai ser muito cansativo e, assim, por mais você vai ficar instável, nervoso. Isso também não vai ser bom para sua saúde mental, nem espiritual, tá bom? E vamos lá, aquarianos. Aquarianos, quanto mais você se distanciar um pouco das coisas, não levar tanto para o pessoal, melhor, tá? E eu vou te falar o porquê. Tem muita coisa acontecendo, mas você precisa ser mais prático e objetivo. Primeiro que toda essa galera em Capricórnio pede para você isso, tá? Porque se você ficar no mimimi, no vitimismo com pena de tudo e todos, você não vai conseguir fazer nada. Você vai ficar com muita energia em cima de você, atraindo um monte de coisa que você não vai saber nem de onde está vindo, né? Então, recomendo que você coloque foco nos seus projetos. Vênus em Sagitário coloca essa energia, tá? Porque a lua minguante está vindo em Libra, perceba? E o que acontece? Para onde você está indo, né? O que você precisa realmente fazer? Então, começa menos é mais, ok? Menos é mais, você vai ter mais praticidade, objetividade, capacidade de visão, vindo para um caminho onde você se põe em movimento, né? Ainda que seja um mês um pouco mais lento, mas as coisas meio que já estão encaminhadas, aquariano. Você também não precisa fazer tanta coisa assim. É preciso só persistir naquilo que você acredita, tá? E tomar muito cuidado com questões de papelada, justiça também pode ter uma grande resolução disso. Se você está com alguma pendência na vida prática você precisa tirar um certificado, precisa resolver um papel, um contrato, uma coisa, esse mês de janeiro ele vai ser resolvido, tá? Então, mas é importante que você avalie também os seus passos. Será que é um mês mais de organização? De deixar as coisas virem para serem resolvidas. Então, meio que não adianta você ficar procurando muita coisa, né? Naturalmente as coisas vêm, você resolve. Vem, você resolve. É isso. Não fica se enfiando em muito mais coisa não, porque eu acredito que isso vai trazer instabilidade, desarmonização e caos no seu mês, tá? E bora lá, aquarianos... Aquarianos não, agora é piscianos, né? Aquarianos já falei. Piscianos, olha, é um fim de um ciclo gigantesco para vocês, tá bom? Quando eu falo isso, não é para ficar com medo não, mas pode ser que aconteça assim um grande movimento daquilo que vocês estavam esperando. Então pode ser que tenha viagem, pode ser que tenha um movimento de mudança, pode ser que tenha mudança de casa, pode ter mudança de cidade, pode ser que seja só uma viagem, pode ser que sejam só eventos que você está com uma certa popularidade, mas não importa. O que importa é que você precisa ter muita leveza, desapego e capacidade de se permitir o novo, tá? Tudo isso nesse início de janeiro, olha que intenso, né? Só que você não pode ficar com medo do novo e nem querer carregar um monte de coisa do passado. Abandona o passado, tá? Se eu pudesse dar essa dica, daria a vocês. Por quê? Plutão vindo para Aquário, mexendo com a casa do inconsciente de vocês, é uma grande limpeza. Então, sim, pode ser um mês bem louco, bem cheio de impermanências,
né? Com muitas mudanças, mas quanto mais abertos, espontâneos, coração leve vocês estiverem, melhor o mês de vocês será, tá? É um processo que vocês estão passando. Talvez nesse mês de janeiro vocês tenham o vislumbre do para onde vocês estão indo. Pode ser que ainda não tenha, mas tá tudo certo. Não adianta ficar se preocupando demais, porque quanto mais preocupa, pior é, né? Então, não dá nem para eu saber o que Plutão está trazendo para vocês. Então, assim, é um processo de transmigração, né, pessoal, de crença, emoções, o passado, relacionamentos, né? Então, muitas mudanças. Pode ser que venha amores, para quem está solteiro, trabalhos novos, parcerias, enfim, tem muita coisa acontecendo, não dá nem para falar muito. Então, um mês que Saturno vira do avesso tudo aqui para vocês e vai trazendo um mundo diferente, tá? Então, para quem tá querendo isso, um início de ano incrível. Bom, pessoal, é isso. Um beijo, ótimo mês para vocês. Feliz ano novo. Quem gostou desse vídeo pode curtir, se inscrever, compartilhar, deixar um comentário, tudo isso ajuda muito. É isso, gratidão e vamos junto mais um ano. Beijo e até o próximo vídeo.